inspiração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, eu sou Paulo César, preletor da Seichonoye, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre o tema: como você se prepara para o ano letivo? Só para a gente relembrar um pouquinho, ano letivo é o período compreendido entre o início das aulas e o fim das atividades escolares. Mas aí, antes da gente começar a desenvolver o tema, eu gostaria de pedir a você: aproveite agora e já se inscreva no canal da Seichonoye, compartilhe bastante esse vídeo, deixe seu like, né? Aí, dá lá o like, comente, e agora quero dizer a você que você é super bem-vindo, você é super bem-vinda aqui para a gente estar conversando sobre esse tema tão importante, né? Eu, que ao longo de 36 anos, me dedicando à educação, vivenciei essa experiência de iniciar 36 anos letivos como profissional, né? Então, algo maravilhoso. Nós acabamos de vivenciar, né, as festas de final de ano, tivemos aí o Natal, o Réveillon, e com eles, né, a gente vive também a expectativa de que 2024 será um ano maravilhoso, será um ano de grandes bênçãos nas nossas vidas, né? Será um ano assim de muitas decisões, de objetivos alcançados também. Da mesma forma, quando a gente está prestes a iniciar um ano letivo, a gente também cria expectativas, né? Eu já vivi essa expectativa, por exemplo, como estudante, como aluno, né? E como estudante, eu ficava a pensar: poxa, quem será a minha professora agora do ano que está se iniciando, né? Do ano letivo. Ficava na expectativa da mãe e do pai comprar os cadernos novos, né? Também de receber os livros novos, de quem seriam os colegas que estariam na mesma sala que eu. Então, ou seja, será que a Edilma, que estudou comigo no ano passado, estará comigo nesse ano também, né? Então, tudo isso. Uma outra coisa também que eu adorava, e é uma coisa que eu faço até hoje, eu gosto de cheirar borracha. Não sei por quê, mas eu adorava
borracha nova, sabe? E gosto também, né? Hoje a gente usa lapiseira, mas tem ali a borrachinha que a gente sempre está usando. Também vivi essa expectativa do início do ano letivo como professor. Então, eu sempre ficava pensando assim, poxa, quem serão os estudantes, os filhos de Deus, que estarão comigo ao longo desse ano, né? Então, a mente descansadinha, assim, após as férias, para preparar as primeiras aulas. Então, olha só que bacana, né? Também vivi essa expectativa como diretor de escola, né? Então, preparar a escola ali em janeiro, né? No mês de janeiro, como a gente está vivenciando agora, pintar a escola, uma limpeza geral, melhorias, né? Ar-condicionado, ventiladores. A gente sempre fica nessa expectativa de criar o melhor ambiente para receber os professores, os servidores, os estudantes, os pais, né? Também da gente preparar a semana pedagógica, que é aquela semana onde a gente reúne o corpo pedagógico da escola para conversar acerca da proposta, né? E também de ações pedagógicas para o ano que está se iniciando, né? Também aquela expectativa de receber os pais, os novos professores, né? E também como pai, né? Sou pai do Lucas, hoje ele está com 28 anos, é formado, já é professor também, mas ao longo da caminhada escolar dele também, eu vivi essa expectativa enquanto pai da escola do meu filho, né? Ele passou por 5 escolas, desde o início até a formação no ensino médio, né? Mas, voltando aqui, né, continuando no tema, de verdade, quais são as expectativas dos pais, professores e estudantes ao se iniciar o ano letivo? Ao iniciar o ano letivo, né? E aí, eu tive a ideia de procurar algumas pessoas para conversar e delas saber qual é a expectativa. Então, eu tive a oportunidade de conversar com a minha amiga, a Sandra, que é mãe do estudante, né, Yuri, que no ano passado, né, em 2023, cursou o 6º ano do ensino fundamental e agora vai cursar o 7º ano do ensino fundamental. Então, a Sandra é mãe da escola, né, que eu trabalhei, mas a gente se tornou amigos, né? E ela me escreveu assim: as expectativas para o início das aulas, né, são muito positivas, pois envolve o desenvolvimento de nossos filhos como um todo. Ele está em uma fase de extremo crescimento que requer muito aprendizado para se desenvolver. Todo início de ano é angustiante, mas temos plena convicção que cada vez mais o processo de aprendizagem é essencial. Ter a certeza que a escola que escolhemos é a ideal para o nosso filho nos dá uma sensação de tranquilidade. Olha só que bonito que a Sandra escreveu, né? É a expectativa dela. Depois, eu conversei com a Márcia, que é minha irmã, que é mãe da Heloísa, minha sobrinha, e que esse ano de 2024 vai cursar a 3ª série do ensino médio. E a Márcia escreveu assim: a cada novo ano, nosso coração se enche de expectativas, de novas conquistas, e isso certamente envolve a vida acadêmica dos nossos filhos. Desejamos que eles prosperem e se desenvolvam, que tenham sucesso nos estudos e alcancem suas metas, e esse sentimento positivo dos pais podem ter um impacto muito positivo no desempenho dos filhos. Muito interessante a abordagem que a Márcia traz aqui, né? E por último, eu também fui ouvir uma amiga, professora Ângela, que hoje é a diretora do Centro Educacional Munduguará, né? Que é a escola que até o ano passado, setembro do ano passado, eu fui diretor, né? Lembrando aos amigos aqui que eu
Me aposentei em 25 de setembro do ano passado, né? E a professora Ângela trouxe a seguinte fala: quando um ano se inicia, sempre criamos novas expectativas. Desejo despertar nas pessoas, nos profissionais que aqui trabalham, um sentimento de pertencimento. Acredito que só amamos aquilo que conhecemos. Essa frase é de Santo Agostinho. Então, quero mostrar aos profissionais que aqui trabalham a história do SED1 do Guará, o quanto ele cresceu ao longo desses anos, quantas coisas conquistamos e quantas vidas ajudamos para, a partir daí, despertar nas pessoas o sentimento. Quero contribuir com essa história. Quero fazer parte disso. A minha expectativa é criar nas pessoas a vontade de contribuir, cada um do seu jeito, mas cada um dando o seu 100%. Trazer de volta projetos que sabemos que são importantes para o desenvolvimento do estudante, projetos onde o estudante é o protagonista. Muito interessante a fala da professora Ângela. E quando eu li, eu fiquei a refletir, né? Principalmente quando ela diz assim, olha, o que gera o sentimento de pertencimento. Isso é muito forte e profundo, né? E também quando ela diz assim, o que faz a pessoa ter vontade de contribuir. Olha que interessante, né? Aí, eu trouxe aqui um texto do livro Casos, Fábulas, Anedotas ou Inteligências, Capacidades, Competências. Esse não é um livro da Setionoye. Ele é de autoria, né, do educador brasileiro Celso Antunes. É um livro bem interessante para você que trabalha está na escola, né, ter no seu acervo para que você possa se utilizar dessas fábulas para iniciar, né, uma reunião pedagógica, né, discussões ali com os professores, né, os pais, os estudantes no ambiente escolar. E aqui eu separei aqui a fábula, né? A Pílula de Lobato. Prestem bastante atenção como ela é interessantíssima, né? Diz assim: a fábula é a história de uma velha senhora que tinha como seu único amigo, inseparável companheiro, um macaquinho encantador que ganhara de presente de seu filho. Amava seu macaquinho como se humano fosse e chegava até mesmo a tratá-lo de forma humana, como trataria um neto. Seu desgosto, falha da natureza, segundo pensava, era que seu querido macaquinho não falava. Isso a entristecia e, mais ainda, ficava triste ao lembrar de sua infância, quando lera em um livro de Monteiro Lobato que Emília falara através de uma pílula falante. Resolveu procurar por toda parte a tal pílula e tanto procurou que, através da internet, conseguiu finalmente comprá-la, administrando-a como um pouco d'água a seu adorável macaquinho. Pois não é que foi só engolir a pílula que o macaquinho passou a falar e, com palavras confusas e semiescas, mas claramente falou. Corra, senhora, corra que o forno vai explodir. Empolgadíssima com o sucesso, a velha senhora ficou eufórica, quase não acreditando no milagre que presenciava. Tão eufórica ficou que, aos pulos, comemorou. Consegui! Eu consegui! Meu macaquinho fala! Meu macaquinho finalmente fala! E assim dizendo, correu com seu beijo de encantamento. O macaquinho, porém, prevendo a explosão, saltou pela janela no exato instante em que o forno explodia, desabando a casa e soterrando a amável senhora. Ao perceber o imenso estrago e ver sua dona esmagada,
o macaquinho tratou de refugiar-se em árvore próxima e lá do alto, com sabedoria, refletiu. Deus do céu! Parecia uma professora, louca para eu falar. Passou toda a vida procurando ensinar-me a dizer, e quando consigo, não me dá ouvidos. Eu achei, assim, essa história, assim, maravilhosa, né? Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o finalzinho aqui, ó. Deus do céu, parecia uma professora louca para eu falar. Passou toda a vida procurando ensinar-me a dizer, e quando consigo, não me dá ouvidos. Ou seja, dá ouvidos. Para a gente que está inserido no processo educacional, né? Direção de escola, coordenação, professores, estudantes, pais. Exercitar, né? Fazer esse exercício de dar ouvidos é fundamental. Então, ou seja, a gente precisa pensar, enquanto diretor, se eu estou ouvindo os meus pares, se eu estou ouvindo os professores, servidores e os pais. Olha só que interessante, né? É importante também, como professor, é claro que ali eu sou um organizador do processo, né? Eu detenho ali o saber, mas eu vou compartilhando esse saber e eu vou aprendendo também com os saberes daqueles que estão comigo. É importante eu ouvir também os estudantes, né? Eu lembro de uma situação onde uma aluna, ela chegou na direção chorando e a professora chegou brava lá também, e a professora estava chateada porque ela não estava prestando atenção na aula. Quando eu fui conversar, essa aluna me disse que durante a madrugada ela viu o pai batendo na mãe. Então, ou seja, naquele momento, ela não estava preparada para prestar atenção na aula. E mesmo assim, também a professora também, claro, por alguma questão, não teve esse olhar também, né? Então, ou seja, é preciso que a todo momento, nesse processo educacional, a gente esteja se comunicando também. É muito importante também a gente ouvir os pais. É importante que você, pai, também ouça, né, os professores, os estudantes, a direção da escola, mas é importante também que os pais sejam ouvidos. Às vezes o pai, por uma situação que a gente está vivenciando ali, ele vai trazer uma contribuição. E nesse ato de ouvir, nesse exercício de ouvir, as coisas no ambiente escolar, elas vão fluindo melhor. Então, por exemplo, daqui a pouco, né, hoje, a gente vai estar aí recebendo os professores nas escolas, né, para realizarmos a semana pedagógica. E na semana pedagógica, algo que é fundamental para que ela tenha sucesso é a gente fazer esse exercício de ouvir, né? Então, ou seja, a gente tem a escola, ela tem uma proposta pedagógica, ela também tem uma proposta político-pedagógica, né? E na semana pedagógica, no início do ano, e é claro que isso vai acontecer durante todo o ano letivo, é momento de avaliação. E a avaliação, ela passa muito por nós exercitarmos essa capacidade de ouvir. Então, por exemplo, eu gosto muito de exercitar assim, né? De chegar no início do ano, colocar ali uma folhinha para os professores, cada um, e dizer assim para eles, olha, conforme a nossa proposta pedagógica, ou conforme o trabalho que nós realizamos no ano anterior, cite aí 3 pontos que você pensa assim que é altamente positivo desse trabalho que a gente tem realizado. Depois que cada um escreve, cada um pontua, né? E eles podem até colocar por uma ordem de prioridades, a gente vai tabular isso aí. E o que acontece? No momento em que a gente tabula, a gente tem ali, exercita o seguinte, né? Um diário do relógio de sol, onde a gente vai registrar, a gente pode criar um texto ali, somente com coisas boas que a escola tem feito que a gente precisa continuar. E a gente aí depois a gente transforma isso em texto e a gente compartilha com os professores também. Por outro lado, nesse mesmo dia, no verso da folha, a gente vai colocar assim, ó, 3 pontos que nesse trabalho que nós realizamos e também desse trabalho
do nosso projeto podem ser melhorados. Então, cada um vai fazer o registro. Depois a gente vai tabular, né, porque são coisas que são semelhantes, tal, a gente vai tabulando. E aí o que acontece? No momento em que a gente tabula, eu vou colocando lá, ponto 1, colocamos lá. Por exemplo, a estrutura física da escola não está legal, colocamos lá. Daí a pouco, um exemplo, tá? Porque podem ser inúmeras coisas, né? Aí eu coloco esse tópico e aí eu lanço para o grupo. Como é que a gente pode melhorar a estrutura física da escola? E aí o que acontece? Cada um vai trazendo e a gente vai elencando embaixo o que a gente pode fazer para melhorar esse item. E o interessante é que surgem tantas coisas maravilhosas, e aí o que é mais importante? Enquanto direção, e é claro, junto com o coletivo, a gente vai fazer isso acontecer. Mas o que é mais importante é que essa obra, né, na verdade, ela vai ter a cara da escola, porque a gente ouviu todo mundo, cada um vai entendendo o que é melhor, e a gente vai compreendendo, poxa, isso é melhor realmente para a escola. Então, com isso, o que a gente faz? A gente vai fazendo o quê? Com que tenha a participação coletiva, todo mundo se sente importante, né? E aí a gente também tem, com isso, o projeto do coletivo da escola. Então é algo que a gente precisa exercitar muito mesmo, né? Então, por exemplo, essa mesma coisa, todo ano a gente faz com os servidores da escola, por exemplo, a turma que limpa a escola, né? Eles são pessoas muito importantes no processo educacional, né? É legal chegar numa escola, ela está limpa, ela está organizada, e essas pessoas que estão lá na linha de frente ali podem trazer, né, e devem trazer contribuições maravilhosas para eu que estou tocando a escola como diretor, as meninas da cantina, né, ou então os meninos também, que a gente tem homens também trabalhando na cantina, né? Então, também trazem contribuições para que a gente possa ter a nossa cantina funcionando melhor, o nosso lanche melhor. Então, ou seja, todo um trabalho coletivo. E o mais importante é que esse é um exercício que a gente faz ao longo de todo o ano. Então, por exemplo, o nosso projeto político-pedagógico da escola, ele tem a cara do SED 1, do Guará, porque também ele representa os estudantes que estão ali, né? Porque os estudantes também, eles fazem parte desse processo, tá? Aí eu trouxe aqui, também para a gente conversar, o livro Educação do Filho de Deus, do professor Keio Kanuma, volume 1, onde ele diz aqui, olha, ele vai falar sobre os 5 desejos básicos do ser humano. E aí é muito interessante, que eu vou citar aqui, né? Se a gente, né, estudando, nós vamos aprofundar aqui um pouquinho esses 5 desejos, você enquanto liderança, né? Você como diretor, você como professor, você como estudante, você como pai, né? Como empresário, tá? Exercitar esses 5 desejos, você vai ter sucesso, tá? E eles são o seguinte: ser reconhecido, número 1. 2, ser amado. 3, ser elogiado. 4, ser útil. E 5, ser livre. Então é preciso que a gente pense bastante sobre isso, né? Ser reconhecido, ser amado, ser elogiado, ser útil, ser livre. É claro que são desejos meus também como ser humano. Mas eu precisei estar atento ao longo desses anos, né, como diretor, como professor, como pai, se eu estava exercitando esses 5 desejos a olhar para o meu irmão, né? E aí, eu trouxe aqui o livro A Prosperidade Está na Mente, que é de autoria do professor Katsumi Tokuhisa. Aqui na página 95, ele diz assim: o desejo de ser reconhecido. E aí ele diz assim, olha, todos possuem o desejo íntimo de serem reconhecidos, principalmente pelas pessoas que amam e respeitam. Então, quando eu trago
a proposta pedagógica da escola para a gente avaliar e ouvir todo mundo, o que que todo mundo começa a pensar? Eu estou sendo reconhecido, não é? Então, muitas vezes, nesse trabalho de discussão sobre a proposta pedagógica, algum colega ficava ali muito calado, ou às vezes estava chegando pela primeira vez na escola, e eu dizia, você está chegando agora, mas fale também, né? Porque a sua contribuição será importante. E daqui a pouco aquela pessoa caladinha trazia contribuições maravilhosas, né? Então, ou seja, por que que ela trazia contribuições maravilhosas? Porque ela estava se sentindo reconhecida. Aí aqui ele continua. O filho que quer ser reconhecido pelos pais, desculpa, não. O filho quer ser reconhecido pelos pais, o aluno pelo professor e o funcionário pelo seu chefe, supervisor, diretor ou presidente. Quem assume a posição de liderança deve levar em conta a existência desse desejo em cada um dos seus subordinados. Então, fica aqui essa reflexão, que cada um que está aí sob a sua liderança quer ser reconhecido por você. Então, faça essa reflexão, né? De repente, a gente está muito mais voltado para uns e outros nem tanto, né? Mas, na verdade, a gente é líder do todo, então a gente tem que ter esse reconhecimento com todos, tá bom? Aí, continuando, ele diz o seguinte, há um velho ditado japonês que diz, o samurai morre a favor dos que o conhecem. Significa que um samurai dá vida pela pessoa que o compreende realmente, reconhecendo todas as suas virtudes e qualidades. Numa empresa onde os chefes e superintendentes sabem reconhecer as virtudes e qualidades dos subordinados e fazem com que eles manifestem plenamente sua respectiva capacidade, há uma atmosfera muito agradável e todos trabalham com vivacidade e eficiência. Eu tenho um amigo chamado Carlos Magno. Ele também é professor. Ele é professor do SED 1 do Guará, a escola que eu trabalhei. E quando eu cheguei nessa escola, ele atuava em sala de aula como professor de educação física, né? E eu sempre observava o Carlos e percebia nele, assim, um grande profissionalismo, aquele profissional que sempre chega no horário, nunca se atrasa, horário 7 horas da manhã, 6h40 da manhã ele já estava na escola, né? Aquele professor que sempre, quando terminava o intervalo, voltava para a sua sala de aula, responsável, né? Uma relação bacana com os estudantes, um carisma muito grande. E eu dizia para ele que ele tinha possibilidade de assumir um papel de liderança na escola, né? Claro que já como professor, ele era essa liderança. E dentro dessa escola que eu trabalhava, a gente tem um projeto da Gincana Educacional Top One, que é um processo grandioso. Envolve 5 dias de atividades de uma gincana, manhã e tarde, com todos os alunos da escola, manhã e tarde. Inclusive, para muitos desses alunos, a gente tendo que oferecer o almoço por causa da distância, né, que eles moram, e também envolvendo nessa gincana atividades esportivas, de conhecimento, né, atividades culturais. Realmente um projeto muito grande. E daí a pouco o que acontecia? Eu vinha um tempo, depois de que um colega saiu da escola, eu assumi essa liderança de tocar a gincana. Mas depois eu fui vendo, como diretor, que não precisava de eu, como vice-diretor, ou depois como diretor, tá tocando aquela gincana. A gente estaria apoiando, mas o Carlos assumiu a coordenação da gincana. E ele tem tocado de maneira maravilhosa, muito melhor que a gente. E por que o Carlos foi fazendo isso, né? Porque ele foi se sentindo reconhecido por nós, da direção da escola, e vendo que todos nós também o apoiávamos em tudo, né? Nas decisões, nos encaminhamentos que ele ia dando também. E só para resumir, né? Hoje o Carlos, nessa nova gestão que inicia agora, ele assumiu o papel de supervisor pedagógico da escola. Uma missão grande, né? Onde ele vai estar tocando essa parte pedagógica da escola. Mas por quê? O Carlos veio, ao longo desses anos, recebendo esse reconhecimento de nossa parte.
E agora, quando eu saí da escola, né, ele me abraçou, nós nos tornamos grandes amigos, e ele disse assim para mim, que eu me tornei uma referência para ele. E eu fiquei muito feliz quando ele disse isso para mim, né? E aqui, continuando, ele diz assim, o professor Katsumi Tokurissa: isto se explica pelo fato de estarem todos com o desejo de serem reconhecidos satisfeitos. Pode ser que alguém questione sobre a necessidade de ficar reconhecendo o bom desempenho dos funcionários, pois já não são crianças. Contudo, sejam adultos, sejam velhos, todos possuem no fundo da mente o desejo de serem reconhecidos. Muito profundo, né? Aí, aqui na frente, ele nos ensina: podemos afirmar que só quando tivermos a capacidade de satisfazer o desejo de serem reconhecidas das outras pessoas, teremos competência para ser um líder. Vou repetir. Podemos afirmar que só quando tivermos a capacidade de satisfazer o desejo de serem reconhecidas das outras pessoas, teremos competência para ser um líder. Gente, que profundo, né? E aí fica essa reflexão. Você que está aqui me ouvindo, né? Um líder, a líder aí, né? Como está essa sua capacidade de satisfazer o desejo de ser reconhecido nas outras pessoas, tá? Aí vem aqui uma outra abordagem, né? O desejo de ser amado. E ele continua: é muito importante que estejamos unidos firmemente por laços de amor com os colegas de trabalho, para que possamos trabalhar com alegria e satisfação. Se numa empresa as pessoas ficarem discutindo e se odiando, por melhores que sejam as condições de trabalho, ninguém se sentirá feliz, nem pensará em dedicar a sua vida ao trabalho. Eu lembro que na caminhada educacional, eu ouvi alguns colegas dizendo, né, que no trabalho eles só tinham colegas de trabalho, que no trabalho a gente não tinha possibilidade, não havia possibilidade de se fazer amigos, né? E, na verdade, eu sou a maior prova disso. Eu tenho grandes amigos que eu fiz no ano de 1990 e até hoje a gente caminha juntos, né? Claro que muitos já se aposentaram, alguns ainda estão na caminhada, mas nós somos juntos, estamos ali unidos, amigos, né? Nos tornamos padrinhos, madrinhas dos filhos, né? Padrinhos, madrinhas de casamento, né? A gente passa Réveillon juntos, então a gente está sempre ali nos momentos de alegria junto, ou mesmo nos momentos de dificuldades, a gente está ali se ajudando. Então, ou seja, é um espaço, assim, da gente fazer grandes amigos, né? Mas também o ambiente de trabalho da gente é um ambiente em que nós precisamos fazer dele um ambiente de alegria. E esse ambiente de alegria, ele vai se estabelecendo quando a gente manifesta amor no ambiente de trabalho, né? Então, eu sempre dizia para os meus amigos, né, que amava eles, que gostava muito deles, né? Sempre disse isso para os meus amigos. E eu via tudo isso também. E daí a pouco, ali a gente foi estabelecendo amizade, né, de contar coisas da vida, coisas pessoais. E depois, nesse processo de amizade, nesse processo de amor, a gente vai sentindo muito mais força para estar tocando a escola, às vezes para estar indo para a sala de aula, né, para estar, né, realizando as suas aulas, né, com mais amor também pelos estudantes, quando a gente vai vivenciando esse sentimento de amor, esse sentimento de união no interior do trabalho, no interior da escola, tá bom? Aí aqui o professor continua. Amor no Japão antigo dizia-se musubi, que significa união. Portanto, amar é o desejo de se unir ao outro, o desejo de ser amado, que todos possuímos em nosso íntimo, é, pois, o desejo de se unir ao outro. Podemos, então, afirmar que o desejo de ser amado é o desejo de não ser rejeitado. E olha só que interessante, né? Agora eu me lembrei
de às vezes na escola mesmo como diretor, aquele aluno que, entre aspas, né, tá ali trazendo questões requer mais esforço da gente, ele, na verdade, ele está demonstrando um profundo desejo de ser amado, né? E aí, quanto mais ele se sente rejeitado, mais ele faz movimento para que ele se sinta amado, né? Então é importante, né, que a gente reconheça esse estudante, que a gente expresse o amor para esse estudante também, né? Às vezes até um colega, já adulto, está ali, num momento que está querendo chamar a atenção, e a gente vai lá dizer assim, poxa, tu é importante para mim, tu é importante nesse processo aqui, né? Se pensarmos desta forma, por melhor que sejam o salário e as condições de trabalho, se formos rejeitados pelos colegas, não sentiremos nenhum prazer, nem vontade de nos dedicar ao trabalho e ficaremos com desejo de largar tudo. Então, por exemplo, você está numa escola, percebe que está rejeitando um colega, começa a trabalhar alguma coisa no sentido de transcender essa confusão aí, né? Essa treta, tá? Começa a ver aspectos bons desse colega, começa também a enxergar aspectos bons de seu aluno. Você que é estudante, comece a enxergar aspectos positivos de seu professor. Pai, comece a enxergar aspectos positivos do seu filho, né? Do seu esposo, da sua esposa, né? Tudo isso é importante, né? Um movimentozinho que a gente faz pode mudar, pode iluminar tudo, né? Aí aqui ele diz assim, continua dizendo o seguinte, olha, o ódio, que é o inverso do amor, é o sentimento de querer brigar com o outro, rejeitá-lo e ignorá-lo. Se dissermos que todas as pessoas possuem o desejo de serem amadas, poderá soar estranho, mas entenderão melhor se dissermos que todos têm o desejo de não serem rejeitados pelos seus amigos, né? Olha só, né? Então, em algum momento da vida, eu me senti rejeitado pelos meus amigos, né? Talvez você também tenha passado por isso. E é alguma coisa que deixa a gente num lugar de sofrimento, né? Aí ele coloca, se uma criança achar que seus pais ralham mais com ela do que com seus irmãos, pensará que não é amada. E sentindo-se rejeitada, se revoltará contra seus pais. Acontece o mesmo numa empresa. Se um funcionário achar que só ele é repreendido pelo chefe, pensará que este o rejeita. Passará a trabalhar revoltado e descontente, dando mais motivos para receber advertências e tudo ficará pior, né? E aí, continuando mais um pouquinho, está tão profundo, né, que dá vontade só de ler. Diz assim, ó, se trabalhamos com um grupo de pessoas, é natural que não desejamos ser rejeitados por ninguém desse grupo. Então é óbvio que desejamos ser amados por todas as pessoas da empresa onde trabalhamos. É muito importante que estejamos cientes disso e que evitemos o uso de palavras ou atitudes que demonstrem sentimento de rejeição ou ódio por alguém. Jamais devemos ignorar o desejo que todas as pessoas têm de serem amadas. Tá? E aqui vem mais um outro, o professor Katsumo Tokuhisa, ele vem aprofundando sobre os desejos fundamentais. E ele diz assim, o desejo de ser útil ao próximo. Então, todos nós temos o desejo de ser útil, né? Então, quando a gente fica muito sem fazer nada, né? Então, daqui a pouco, vai dando aquele enfado, assim, aquela vontade de fazer alguma coisa. E aí, é interessante que, dentro de nós, a gente é movimentado a fazer alguma coisa que vá beneficiar o próximo, ou seja, é esse nosso desejo de ser útil, né, ao próximo, né? E aí o professor nos ensina, quando o nosso desejo de ser útil ao próximo for satisfeito, sentiremos a razão de viver. Olha que interessante, né? Aí eu estou me lembrando aqui agora, teve uma época na caminhada em que eu fui vivenciando o processo de depressão, né? E uma vez numa palestra da Seichonoye eu ouvi, né? Que às vezes a pessoa que está vivenciando esse processo de depressão, tá? Ela está faltando a ela
essa dedicação, né, de amor ao próximo, ou seja, ela se sentir útil também. Então, quando ela sai desse movimento da depressão, né, claro que é algo sério, algo grave, a gente não está fazendo nenhum julgamento, né, e que a gente começa a se exercitar no sentido de despertar o olhar para o próximo, a gente começa a esquecer da gente, entender que tem o próximo e começa a ajudar. E nesse ato de ajudar, a gente também vai fazendo um movimento para sair dessa depressão, tá? Então, eu fui fazer esse esforço e eu fui percebendo que eu fui saindo da depressão, tá bom? Aí ele coloca aqui, ó, esse desejo é bem mais acentuado quando se trata de sermos úteis a pessoas que respeitamos e amamos. O interessante é que, mesmo que tenhamos tido prejuízo, sentimos-nos felizes quando conseguimos fazer algo em benefício da pessoa amada. Esta é uma questão sentimental. Damos dinheiro e objetos à pessoa amada com o intuito de ajudá-la e sentimos-nos recompensados só de vermos a sua alegria. Materialmente, levamos algum prejuízo, mas no plano sentimental, conseguimos muita felicidade. Acontece isso porque foi satisfeito o desejo de ser útil ao próximo, que é comum a toda a humanidade. Aí um pouquinho mais à frente ele diz: uma criança pequena deseja ser útil a um limitado número de pessoas, seus pais e irmãos. Porém, à medida que for crescendo, aumentará o seu relacionamento humano e ela sentirá a razão de viver, proporcionalmente ao número de pessoas a quem puder ajudar. Tudo correrá bem se mantivermos nossas relações pessoais, levando sempre em consideração este princípio. Por exemplo, quando um amigo ou subalterno fizer algo que tínhamos pedido a ele, devemos agradecer-lhe sinceramente, demonstrando reconhecimento pelo seu trabalho. Ou seja, dizer com um profundo sentimento, né? Muito obrigado, né? Então, é isso. Uma outra coisa importante que eu gostaria de trazer é sobre o desejo fundamental ser elogiado. Todo mundo quer ser elogiado, gente. Então, um professor, elogie o seu professor, elogie o coordenador, elogie o estudante, sabe? Elogie bastante. Elogie seu professor, elogie o servidor, elogie seus filhos, elogie sua esposa, elogie o seu esposo. O elogio, na verdade, a princípio você pode pensar que ele vai soar falso, mas na verdade o elogio ele combina com o quê? Com a imagem verdadeira. E no momento em que eu vou exercitando isso todo santo dia, a imagem verdadeira ela se estabelece, tá? Então, outro exercício que cada um de nós precisa fazer bastante é elogiar a si mesmo, sabe? Então, todo dia, faça lá uns 10 elogios para você, faça lá elogios olhando no espelho, sabe? Mas se elogie, tá bom? Então, chegando ao final dessa atividade, o que eu desejo a você que está aqui me assistindo, né? Que vai iniciar um ano letivo, ou seja, é um ano com infinitas possibilidades, e que você coloque garra, amor, disposição, sentimento de gratidão, de felicidade em cada dia que você for se dedicar a esse trabalho. Coloque isso, esperança, sorriso, sabe? Alegrias, veja todo dia como uma oportunidade de você fazer o bem, de estabelecer o coletivo do seu ambiente de trabalho, tá? E eu tenho certeza que você será muito feliz e você vai expandir a sua consciência, você vai ajudar na expansão da consciência de seus colegas e, na verdade, você estará plantando, né? E, com certeza, por meio dessa plantação, você vai receber muitas coisas benfazejas que virão direto do mundo de Deus. É o que eu desejo do fundo do coração a todos vocês que tiveram a oportunidade de me ouvir neste momento, tá bom? E agora,
eu gostaria de pedir a você, né, que assuma a posição de oração, ou então feche os olhos, para que a gente possa meditar sobre a oração do dia 11, que está na Sutra, em 30 capítulos para leitura diária, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Palavras para concretizar o bem e a saúde. Busco somente o bem e o que é bom. Percebo que em todas as pessoas e coisas está latente o bem que Deus é. Por isso, ele me proporciona o que busco, o que está em conformidade com o meu pensamento. Reconheço Deus como Pai amoroso, Salvador misericordioso. Percebo a harmonia de Deus, que está presente em todas as coisas, e o seu amor que preenche o universo. Deus é o Pai de todos. Portanto, considero todos como meus irmãos e companheiros. Não existe no mundo pessoa alguma que me hostilize, e eu também não hostilizo ninguém. Todos os habitantes deste mundo são meus irmãos, e eu sou amigo de todos. Neste momento, conscientizo-me de que, segundo a lei que rege a humanidade e o universo, o mundo reflete os meus pensamentos. Por isso, tenho somente pensamentos bons e elevados. Sinto-me repleto de alegria e de radiosa fé. Compreendo que o mal é originalmente destituído de força. A força do mal não é outra coisa senão a que nós mesmos atribuímos a ele. Neste momento, deixo de atribuir força ao mal. Abandono de vez o pensamento de que o mal existe. Por isso, neste instante, o mal volta a ser nada, e eu volto a manifestar a harmonia e a perfeição do Filho de Deus. Concebo somente ideias saudáveis e harmoniosas. Por isso, recebo do universo tudo que é saudável e harmonioso. A mente do universo está criando para mim o que condiz com meus pensamentos, os quais são perfeitamente harmoniosos. Minha fé é inabalável. Considero-me perfeitamente sadio. Já estou curado. Agradeço a Deus, que sempre atende a meus pedidos. Converso sempre com Deus. Caminho sempre com Ele. Por isso, acredito sempre em mim mesmo, em tudo e em todos. Muito obrigado, muito obrigado. Você já se perguntou sobre o que é a verdadeira felicidade? A alegria não é apenas um conceito, é uma experiência vivida. É a liberdade de ser autêntico e a certeza de que a jornada espiritual é um caminho para a felicidade duradoura. Vem aí o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Carnaval. De 10 a 13 de fevereiro de 2024, nas 7 academias de treinamento espiritual da Seiichi Onoye. Amazônia, Pará. Santa Fé, Bahia. Goiás. Minas Gerais. Curitiba, Paraná. Santa Tecla, Rio Grande do Sul. Ibiúna, São Paulo. Saiba mais em sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Uma experiência com reflexões profundas e autoconhecimento espera por você. Junte-se a nós nessa celebração única. Muito obrigado! Qual o antídoto para o sofrimento? Vamos antes pensar em uma pérola. Ela é uma ferida cicatrizada. Surge da transformação de um grão de areia que fere o delicado interior da ostra. Mesmo que seu caminho tenha sido tortuoso, é possível transformar o sofrimento com amor. Vem aí
o Seminário de Treinamento Espiritual para Jovens Mulheres, a força transformadora do amor. Venha descobrir a pérola que existe em seu interior. O Seminário para Jovens Mulheres nos proporciona que a gente se reencontre com nós mesmas, com a nossa verdadeira essência. Eu adquiri mais autoconfiança, mais autoestima e pude no dia a dia usar minha potencialidade como filha de Deus para o meu trabalho, meus relacionamentos e minha vida pessoal. Descobri na minha essência que eu sou filha de Deus e posso ser feliz a qualquer momento. Através dele, eu pude conhecer o poder da harmonia e reconciliar comigo mesma e com os meus pais. É uma oportunidade de conectar-se com si mesma e com Deus. A gente lembra a felicidade e a alegria que é ser mulher. Eu espero que esse convite se estenda a todas as meninas, a todas as regionais. Tenha certeza de que nada será como antes, será muito melhor. Agora não sou eu que estou falando. Veja os relatos das nossas meninas. Vivemos uma imersão e nessa imersão, com tanto acolhimento, com ausência de julgamento, nós estamos entre amigas e sob orientação de Deus, com certeza, todos os problemas podem ser solucionados. Venha para o nosso queridinho, o Seminário de Treinamento Espiritual para Jovens Mulheres. Nós estamos te esperando na porta do Salão Nobre de braços abertos.